de matemática e hoje eu vim trazer uma questão de análise combinatória para vocês. Daí tem um texto principal que serve aí para a questão, que o texto é comprido, tem muita informação que não serve para nada, tem informação aí que a gente utiliza, então eu vou dividir aí em dois vídeos, né, a resolução, porque são duas questões. Então eu vou dar uma interpretada no texto aqui nesse vídeo e responder a primeira questão. Daí no final desse vídeo eu vou deixar um link aqui para correção da outra questão ainda relacionada sobre o mesmo texto. Então vamos lá. A Agência Nacional de Telecomunicações elevou para 9 a quantidade de dígitos dos números dos telefones celulares da região de São Paulo, com o objetivo de evitar a escassez de combinações numéricas. De acordo com a Anatel, a principal razão de se adotar o 9º dígito como forma de ampliar as possibilidades numéricas para os números dos celulares é preservar a padronização da forma de discagem utilizada pelos usuários para a realização de chamadas vocais e de longa distância. Com a inclusão do 9º dígito, que corresponde ao algarismo 9, no início do número, ficam liberadas para os números de celulares as combinações com os 8 algarismos dos números que só eram usados para telefones fixos e que começavam com 2, 3, 4, 5, além do 1. O 0 após o 9 não será usado, a fim de não haver confusão com as chamadas a cobrar, que são ativadas mediante o número 90. Com base nas informações acima, julgue os próximos itens. A partir da medida anunciada, a quantidade de possíveis linhas de telefone celular na referida região será superior ao dobro da quantidade máxima que era possível antes da adoção dessa medida. Daí, como eu tinha falado, né, o texto é bem comprido, aí só de eu ter lido essa primeira vez, aí já deve ter dado uma confundida em muita gente que está assistindo. Aí dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem a questão lá embaixo, para poder entender melhor. Daí do texto, ele fala uma parte lá tanto de telefone fixo quanto de telefone celular. Mas no final das contas, o que ele realmente está querendo saber é do telefone celular. Então, primeiro, né, vou deixar aqui a interpretação do que ele fala de telefone fixo. O primeiro resumo importante do texto é que vai ser adotado em um 9º dígito para os celulares, só para os celulares. Então os telefones fixos continuam com 8 dígitos normalmente. Daí a primeira ideia aqui dentro, se a questão está tratando de número de telefone, se eu trocar os números do telefone de lugar, faz diferença porque vai mudar um número no final das contas. Se faz diferença, significa que a ordem importa, então a gente tem uma questão de arranjo. Para responder questão de arranjo sem usar fórmula nem nada, né, nesse caso não precisa usar fórmula, ele só quer que calcule o resultado final, você vai desenhar só as casinhas, né, para preencher aqui a ideia do telefone fixo, que nem é o que a gente precisa por enquanto. Então desenhei as 8 casinhas aqui do telefone fixo, porque daí do texto só tem uma informação daí que é útil para alguma coisa, mas não é nem para o telefone fixo em si. Voltando aí no texto, tem uma parte lá mais para o final, que ele fala que os telefones fixos, né, começam aí com os números, está escrito desse jeito, 2, 3, 4, 5, além do 1, para telefone fixo. Pode até voltar aí na descrição aí do vídeo, como eu tinha falado, para ver que está aí no texto desse jeito. Então significa dizer que o primeiro dígito aqui do telefone fixo vai ser um desses que ele falou aí. Ou vai ser o 1, 2, 3, 4 ou 5. Daí, como eu falei, só que a gente não está interessado em telefone fixo, a gente está interessado em telefone celular, que é onde adotou essa ideia do 9º dígito. Então, eu vou colocar aqui embaixo o que interessa pra gente. Então vou bem no passo a passo aqui, né? Primeiro eu estou colocando celular antes, que é antes da adoção, né, do 9º dígito. Quando ainda não tinha sido adotado o 9º dígito, para preencher aqui o espaço do celular eu também só vou ter 8 dígitos. É antes da adoção da medida. Daí, né, do texto, né? Essa informação que a gente usa aqui no telefone fixo, que eu coloquei aqui só para interpretação de texto, que a gente nem vai usar para responder nada aqui do fixo, a gente só colocou isso daqui para saber qual é o número que a gente podia usar no celular. Se no primeiro dígito do fixo a gente usava 1, 2, 3, 4 ou 5, no celular então a gente não pode usar esses primeiros dígitos. Para o celular então sobra como possibilidade o 6, o 7, o 8 e o 9. Então é a única coisa que interessa para a gente do fixo. Ele só te deu isso aqui para você saber quais os números que você não poderia usar quando estivesse trabalhando com o celular antes da adoção do 9º dígito. Então aqui completando aqui as possibilidades para o celular. Para o primeiro dígito, como eu tinha falado, pode ser qualquer um desses 4 números aqui que você tem como opção. Para o restante, ele não te dá nenhuma restrição, então pode ser qualquer dígito de 0 a 9.
Então você tem 10 opções para o próximo, depois para o terceiro, para todo o resto vai ser 10. E aí na análise combinatória a gente multiplica todos esses valores aqui dentro. Então eu tenho, né, só para deixar de forma resumida, eu vou deixar esse resultado aqui escrito da seguinte forma: 4, que é o meu número principal aqui dentro, vezes 10, aí eu tenho esse 10 multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então eu vou deixar assim, é 4 vezes 10 elevado a 7, só que ainda não acabou a questão, ele ainda quer comparar esse número aqui de celular antes da adoção da medida com os números de celulares depois da adoção do nono dígito. Daí quando a gente trabalha com o celular depois da adoção aqui do nono dígito, você vai ter 9 casinhas para representar isso daqui. Beleza, coloquei aqui as 9 casinhas. Aí as restrições quando adota o nono dígito do texto está escrito, é só voltar, que ele fala que o primeiro dígito tem que ser o 9. Está escrito no texto. Se o primeiro obrigatoriamente é o 9, você só tem essa única opção aqui para usar para o primeiro dígito. Para o segundo dígito, ele fala que não pode ser o 0, para evitar a confusão com as descargas a cobrar. Então aqui tem que ser diferente de 0. Então se é diferente de 0, não podemos só usar o 0, sobram 9 opções, né, que é de 1 até 9. E o restante ele não te dá nenhuma restrição, então vai ser tudo 10. E aí de novo, a gente multiplica todos esses valores que eu tenho aqui dentro. E assim como no anterior, então eu tenho 1 vezes 9 que dá 9, e aí eu tenho esse 10 multiplicando aqui de novo 7 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 9 vezes 10 a 7. E agora vem a última parte da questão, que é a pergunta que ele faz. Então a pergunta que ele quer é a comparação do celular aqui, né, depois da adoção do nono dígito, com o celular antes da adoção do nono dígito. Esse fixo ali, como eu tinha dito, não serve para nada, só para aquela primeira interpretação, mais nada. Aí no texto ele afirma que a quantidade de possibilidades para o celular depois da adoção do nono dígito é superior ao dobro da que era antes, então do celular antes. Então o que ele está falando? Que o celular depois, então vamos colocar assim, um celular depois, um dele depois, ele está dizendo que era maior, superior do que o dobro, ou seja, 2 vezes o celular antes da adoção da medida. E aí a gente tem o celular depois da medida, é esse 9 vezes 10 a sétima. Ele está dizendo que isso é maior do que 2 vezes o que era antes. Antes era 4 vezes 10 a sétima. Daí, para ficar de um jeito mais fácil de comparar, como você tem 10 a sétima dos dois lados aqui da sua expressão, você pode cortar os dois. E aí no final das contas, o que ele falou é o que está sobrando aqui na nossa escrita. Do jeito que está aqui, ó, sobrou um 9, que ele está dizendo que é maior do que o que sobrou do outro lado. 2 vezes 4, 8. Então em outras palavras é isso que ele está falando, que o 9 é maior do que 8. Então a primeira questão aí está certa, né? Então vou deixar o link também da segunda questão aqui para clicar, né? Que é baseada aí no mesmo texto. E se tiver gostado, deixa aí um curtir, um comentário se tiver alguma dúvida. E vamos aí para a próxima.